Connosco José Silvano, ele é o secretário-geral do PSD e vai agora conversar comigo e com o Pedro Benevides. José Silvano, muito bem-vindo a esta emissão da Rádio Observador, que estamos a fazer em direto a partir de Viana do Castelo, neste 38º Congresso do PSD. Deixe-me dar-lhes parabéns, faz anos hoje, esteve ali a sala a cantar-lhes parabéns. Isto é uma situação particular, primeiro porque poucas pessoas sabiam que eu tinha nascido hoje, dia 7 de fevereiro, porque registado, que é quando as pessoas normalmente me dão os parabéns, é mais tarde, porque naqueles tempos, pelos vistos, só registavam as pessoas quando iam É um à daqueles cidade. portugueses que tem a data mal registada. Exatamente, e pouca gente saberia disto, era a minha família, logicamente, sabia que o dia que eu nasci, e sabia o Dr. Rui Rio, que tinha tido alguns convívios de aniversário comigo neste dia. E agora fica a saber o país inteiro. Fica o país inteiro hoje. Já não vale a pena disfarçar as duas. Portanto, montou duas aqui datas. uma grande festa de aniversário para celebrar os seus 63 A anos. festa foi só estar aqui a trabalhar todo dia e não ver a família, nem almoçar, nem jantar com eles. Essa foi a festa. E depois deste discurso de Rui Rio, sente que valeu a pena estar aqui todos os dias, sem a família, a trabalhar ou não? Ficou satisfeito com o que ouviu? Eu fiquei satisfeito porque isto é a tradução lógica já que teve início há 2 anos atrás. As prioridades sempre foram estas. É, primeiro, abrir o partido à sociedade. Os partidos hoje estão um bocado enquistados e se não fazem entrar a sociedade cá dentro, a sociedade põe-se a andar dos partidos, se é assim que se pode dizer. Portanto, a melhor maneira é tentar cativá-los para dentro, oferecer-lhe mais qualquer coisa do que participar nas reuniões partidárias ou escolher os órgãos do partido, virem cá dentro, pelo menos debater as ideias deles, e o Conselho Estratégico Nacional ensinou-nos como um embrião que a nível nacional funciona e nós queremos é pô-lo a funcionar em todo o país, porque é a forma de chamarmos as pessoas não para ir a uma reunião, porque as pessoas interrogam-se, mas eu tenho um cartão partidário para quê? Para lá ir votar uma vez por ano, ou então distribuir a algum lugar para a Câmara ou para o Parlamento? Não, chamar as pessoas, as da agricultura que debatam a agricultura, as da saúde que debatam a saúde do seu distrito e do país e que façam também elas próprias propostas distritais, que depois juntas farão um programa nacional que ao menos representa o país todo e não é feito por um conjunto de sábios que normalmente são chamados e só sabem o poder que leem nos livros ou pelo menos que estudaram nas universidades. Se nós conseguirmos o objetivo... Sendo que houve aqui uma frase curiosa no discurso de Rui Rio, digamos uma posição de força da Direção Nacional, que agora se sente naturalmente legitimada, dizendo que se as estruturas locais ou distritais não estiverem à altura daquilo que o Congresso legitimar, terá de ser a Direção Nacional a substituir-se à... Isto é para uma forma de resposta aos críticos, porque sabemos que algumas distritais eram, enfim... Mas não é aos críticos. Portanto, havia distritais apoiantes do Dr. Rui Rio, como há distritais apoiantes de outro candidato que tiveram o mesmo problema. Isto é a experiência que nos ensinou destes 2 anos. Nós conseguimos montar bem o SEN a nível nacional, conseguimos montá-lo bem em meia dúzia de distritos, tanto é que chegamos a juntar cerca de 2.000 pessoas em Santa Maria da Feira com um congresso estratégico sobre o SEN, mas chegamos à conclusão e também tivemos que assumir que na maioria dos distritos ele não funcionou. E achamos que ele não funcionou. Não estava relacionado, portanto, com a questão da disputa interna? Isso não está. Está aí relacionado com outra coisa, que é as próprias distritais, os órgãos do partido distrital, terem receio ou medo, até se pode dizer, que outros entrem, técnicos qualificados e que lhe possam tirar os lugares, se assim se pode dizer, então fecham, porque quanto menos houver, quanto menos discussão houver, quanto menos pessoas da sociedade civil entrarem, mais o partido se mantém unido à volta daqueles dirigentes. E isto nós constatamos de facto durante este processo de 2 anos. Portanto, e o que disse o Dr. Rui Rio é claro, como queremos estender a todo o país e achamos que o futuro do partido depende da abertura à sociedade, se não for a bem, entre aspas, pode ser a mala. A mala é no sentido de ser a própria nacional, que os coordenadores estratégicos virem aos distritos e dizer, se as distritais não estão interessadas, nós vamos arranjar um grupo de pessoas que esteja interessado e que comece a abrir
Portanto, é também, por um lado, exigir responsabilidade às distritais. Se vocês não fazem, a direção nacional tem que perceber porquê. E se a percepção for que é os próprios dirigentes que não querem, então temos forma de os chamar para dentro, passando mesmo por cima dos próprios dirigentes. José Silvano, estivemos aqui a ouvir o discurso de Rui Rio e o José Silvano conhece bem o PSD, conhece bem o partido. Como é que acha que o partido e como é que os militantes ou os simpatizantes do PSD vão receber frases como não somos nem de esquerda nem de direita, somos o centro, o centro, o centro, o centro? Não teme que aqui uma falta de uma ponta de esquerda ou de direita possa prejudicar o PSD? Eu penso que os militantes já conhecem este discurso do Dr. Rui Rio há 2 anos e cada vez mais, nas diretas aliás, foi transparente. Exatamente. Havia 2 vias completamente distintas, uma praticamente dizendo são todos bem-vindos desde que sejam do centro para a direita, não interessa qual é o limite, até pode ser uma parede o limite do partido que chega para a direita, e o raciocínio do Dr. Rui Rio que era, não, nós temos aqui uma matriz que é social-democrata e há determinada direita que nós já não vamos, nem pertencemos. E ele quer clarificar isto e hoje voltou a falar nisto porque ele acha que um partido sem ideologia também, que o identifique, também não tem depois massa homogénea para poder funcionar. Aquele exemplo que ele dava das margens do rio, é verdade, isto é, pode-se galgar as margens e chegar ao mar com a mesma força, mas não se chega da mesma maneira, porque o caudal demora muito mais a consolidar, mas depois também é muito mais sólido no tempo. Isto para dizer o quê? Que eu acho que é isto, claro, é assim. O PSD não rejeita nunca o eleitorado que vai desde o centro até à ponta direita se quiser votar no PSD, porque tudo o que é contra o Partido Socialista e contra as esquerdas tem que se identificar com este partido no espaço político que tem. O que diz é que o partido, para funcionar, também tem que ter uma matriz ideológica. As pessoas podem aderir, a maioria da população pode votar num determinado partido que sabe que é do centro, isto é, do centro-direita, com toda a clareza, ele quando diz do centro, é do centro-direita, mas não é da direita, isto é, há um limite. Mas não o disse claramente. Não, mas o que ele, não sei se aqui não conseguiu expressar-se bem nesse domingo, mas o que nós dizemos é que o partido começa no centro, isto é, começa onde o eleitorado que dá as vitórias ao Partido Socialista ou ao Partido Social Democrata nos ciclos eleitorais em que são poder, seja capaz de voltar ao Partido Social Democrata e que saia do Partido Socialista, senão não ganha eleições, porque nós vamos encostar à direita para conquistar o quê? 7 deputados? 5 do CDS, 1 do Chega. Aliás, Rui da Rio deu a entender Liberal. que não há mais espaços sequer para conquistar à direita. O que ele diz é que está convencido que é basicamente aquele número de deputados, 7 deputados que representam a direita hoje em Portugal? Eu não tenho dúvida que atualmente esses 7 deputados representam a direita. Agora, pode haver mais pessoas à direita. E esses não têm nenhum problema também em poderem votar no PSD. E esses não ficaram em casa nas últimas eleições porque entenderam que o PSD se calhar não estava a falar para eles? Podem ter ficado alguns, mas nós temos a convicção, por dados também estatísticos que conseguimos recolher e trabalhar, que a grande maioria está no centro, isto é, está naquela massa entre o PS e o PSD que ora dá vitórias ao PS, ora dá vitórias ao PSD. E não rejeitando todo o eleitorado à direita porque diz, se não tiver outra alternativa, vota mais facilmente num partido do centro do que num partido da esquerda. Agora, o que é verdade é que se não conquistar este eleitorado do centro entre o PSD e o PS, nunca mais chega ao poder com maioria absoluta. Podemos lá chegar com 35%, com 32%, com 31%, mas maioria absoluta nunca mais. E porquê é que isto é importante nesta altura? É que ficou provado há 4 anos atrás que não basta ganhar eleições posicionando-nos num espaço político que é homogéneo, não basta ganhar para se chegar a primeiro-ministro ou para se chegar ao governo. É preciso ter maioria absoluta, não vale a pena termos dúvidas sobre isso. E achamos que isso só é possível conquistando o centro. E esta parte, acho que quanto mais reforçar a matriz social-democrata, mais conquista o centro. Esta é uma parte. E também com isso não é obrigatório que se perca a direita. Se a direita que tiver mais princípios sólidos de direita se identificar com o CDS, com o Chega ou com a Iniciativa Liberal, isso também pode, no futuro, ajudar a formar governo se nós conquistarmos o centro. Portanto, incluindo o Chega.
Não estou a falar no eleitorado de direita, mas o Chega para a coligação de governo, não. Porque o líder do partido disse isto com toda a clareza no início da apresentação da sua moção de estratégia. Mas se o Chega, a Iniciativa Liberal e essencialmente o CDS subir, que é isso que nos importa mais, porque tem mais idiosincrasia que o PSD e o CDS, subir à direita ajuda-nos a ter deputados suficientes, se nós subirmos à esquerda ou ao centro, reconquistarmos isso, a ter deputados suficientes para ter uma maioria absoluta. Então deixe-me perguntar sobre o estado das relações deste PSD com este CDS que saiu das eleições. Deu a ideia, até neste debate orçamental que terminou ontem, que o PSD e o CDS estão com relações frias, houve ali uma espécie de ataques de um para o outro relativamente ao posicionamento que tiveram. Deixe-me perguntar-lhe se o novo líder do CDS já tomou alguma iniciativa para se encontrar com o PSD? Sim. Já pediu algum encontro? Já está marcado esse encontro? Está marcado um encontro, não sei dizer o dia certo, mas penso pode ser na próxima semana, se eu tenho o dia com este trabalho do Congresso no seu dia certo, mas sei que esse encontro vai acontecer, está marcado. E como é que classifica o atual estado das relações entre os dois partidos, que já foram parceiros do governo? Eu acho que o estado das relações com os dois partidos está normal. E digo-lhe isto com toda a sinceridade, está normal. E está normal porque, mesmo com a doutora Assunção Cristas, as discussões públicas sobre esta matéria batiam sempre num ponto, que era o parceiro privilegiado para formar um governo é sempre o CDS para o PSD. E acho que o CDS diz o mesmo em relação ao PSD. Portanto, eu acho que este entendimento é sólido. Independentemente dos líderes dos respectivos partidos, é sólido para poder acontecer. Porque é também... O Rui Rio fez aqui um ataque bastante claro ao CDS, dizendo que se o PSD tivesse seguido a mesma estratégia que outros partidos, e era claro que se estava a referir ao CDS, neste momento estaria com um resultado pior e o PS estaria sentado numa maioria absoluta. O que ele quis dizer, que acho que é perceptível por todos os portugueses, inclusive os que são menos ligados à política, é que o que ele quis dizer ele é criticado fortemente na sociedade e nos comentadores políticos, que é o que ele quis dizer quando seguia aquela estratégia, de que a estratégia que ele tinha de uma oposição construtiva, mais soft, se assim se pode dizer, do que se estava habituado a fazer, ia levar a resultados desastrosos para o PSD. E o que ele quis dizer é, em contraponto, houve quem fizesse essa estratégia, nomeadamente o CDS, na altura, em que foi oposição, até determinada altura, foi oposição crítica em tudo, isto é, eu sou diferente em tudo, se o governo tem esta medida, nós temos outra. O resultado final do eleitorado não foi o desejável para nenhum dos partidos, muito menos para o CDS. Portanto, é mais um sentido comparativo em que uma estratégia que seja feita só a dizer não, sem mostrar credibilidade também em algumas propostas, não dá pior resultado do que o que deu a dele. E, portanto, o que diz o quê? É dele dar resultado se a credibilização dessa estratégia continuar. E é isso que ele nunca pode perder. É que, independentemente do zigue-zague mais à direita ou mais à esquerda, a credibilidade é a massa sólida deste tipo de estratégia. E ele acho que tem essa credibilidade, quer mantê-la, e acho que o sucesso tem que passar por isso. Porque acabando a credibilidade também, seja mais à direita ou mais à esquerda. Deixe-me então perguntar-lhe se essa credibilidade não ficou afetada com este episódio do IVA da eletricidade. O PSD tinha de facto isso no programa eleitoral e, portanto, tinha naturalmente legitimidade para propor essa alteração no orçamento do Estado, mas tinha o critério das contrapartidas que ao longo dos dias foi deixando cair, pedindo apenas a data. Houve uma altura que tínhamos apenas a data de outubro como o critério essencial para que a proposta fosse aprovada e que tinha até o apoio do Bloco de Esquerda, e depois houve aquela reviravolta na votação final, que foi entendida como uma espécie de malabarismo do PSD. Não acha que a credibilidade de Rui Rio foi afetada com este episódio? Eu acho que não, porque eu acho é que aqueles que entendem hoje ou que possam pôr em cima da mesa alguma falta de credibilidade desde o início da proposta até ao final, não perceberam ainda, talvez por o PSD se explicar mal também, ou ainda não conseguir explicar a mensagem total. Mas a proposta é perfeitamente homogénea, que é, quando chega à votação final, onde existe esse problema de que é que vai retirar o quê, se vai manter até o fim o quê, é preciso ver que há mecanismos na Assembleia formais
que levam a que a respectiva proposta no seu conjunto vá ficando reduzida das partes fundamentais que a levam a apresentar. Primeiro vota-se uma parte, que era as contrapartidas, naquele caso eram os consumos intermédios, que representavam apenas uns milhões de euros baixos para aquilo que era necessário, mas a outra era passar deste ano para o mês de outubro, que reduzia significativamente os custos da medida. E isso era a preocupação do PSD, que era no primeiro ano, e já vou dizer porque é que era o primeiro ano, que é o mais difícil, porque não estava previsto nenhuma alternativa em termos de custos. O sucesso da medida para equilibrar as contas era só ser os 3 meses finais, porque podia ser comportável numa pequena margem orçamental. Chumbando estas duas medidas, é evidente que era irresponsável levar e votar a proposta, porque ela depois ficava exatamente igual à do PCP, porque a do PCP, que era pior, que era desde o início, mas a proposta final dos 23 para os 6 ficava, aí sim tinha um custo significativo depois, que não era comportável nos outros anos, cada medida. Mas então, se tinha para os outros anos o custo que nós dizemos que são 400 milhões e o Governo diz que são 800. Eu não quero discutir quem tem ou não tem razão, porque acho que nem o Governo tem cálculos exatos para isso e também o número que apresenta não é credível. E, portanto, mas vamos partir do pressuposto que tem um custo significativo, mesmo se fosse os 400 milhões. Basta fazer uma conta simples para ver que a proposta era bem apresentada, que é o crescimento económico à base atual, isto é, se for o mesmo crescimento em 2021 e 2022, que é em 2020, são 2,4 mil milhões de euros com a mesma taxa. A carga fiscal a mesma dá 2,4 mil milhões a mais com os índices da correção e da inflação em 2021. Então, em vez de ter 2,4 mil milhões, se tiver 2 mil milhões, acomoda na mesma o excedente orçamental e era perfeitamente viável. Esta era a nossa proposta no seu sentido global. Agora, quando as pessoas dizem, mas recuou. Não, os mecanismos que existem também na Assembleia para aprovar este tipo de medidas orçamentais, como são votadas por números e por artigos, levam a que ela fique coxa quando chega à parte final, e aí só há uma solução para quem tem alguma preocupação com o valor económico da proposta, que é não a apresentar. Sou pena de tudo o que quis apresentar ficar completamente deslocado e então vir daí a irresponsabilidade económica nesta matéria. José Silvano, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta emissão especial da Rádio Observador, uma emissão especial que estamos a conduzir a partir do Centro Cultural de Viana do Castelo. Esta é uma emissão especial da Rádio Observador que estamos a fazer em direto do Centro Cultural de Viana do Castelo, tanto na rádio, também no Facebook. Estas entrevistas que vamos fazendo aqui ao longo da noite ficam disponíveis em podcast e também em vídeo nas redes sociais, no Facebook. Temos também um live blog em permanente atualização em observador.pt.